Olá, estamos começando o ACP Mulheres. Hoje eu estou aqui com a Jaqueline Maria Huber, facilitadora sistêmica. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, e conta um pouquinho pra gente quem é você. Bom, primeiramente, muito obrigada, bem feliz por estar aqui. Eu sou a Jaqueline, filha do Moacir e da Idete, moro aqui em Jaraguá do Sul, sou natural daqui, casada com o Gilberto, nós temos 2 filhas, e depois de muito tempo envolta nos meus processos, eu acabei também buscando facilitar o processo das mulheres e dos homens, né, das pessoas em geral. E me considero uma pessoa bem batalhadora, busco sempre aquilo que eu tenho em foco, né, traço objetivos e corro atrás. E entendo que todos nós temos o nosso servir para o mundo também, e hoje eu posso dizer para você que eu encontrei o meu. Que bom! E conta pra gente, então, como que é esse seu servir, de onde ele veio, como que ele começou? Depois de 16 anos atuando na área de estética e massoterapia, né, onde eu atendia muitas mulheres e homens e entrava muito nessa intimidade deles, dentro dos atendimentos a gente vai... nesse momento que você está ali relaxado, você acaba olhando para dentro, buscando aquilo que te incomoda, e a gente entrava muito em assuntos íntimos, assim, e eu fui percebendo dentro dos meus processos de maternidade, né, também, de casamento, enfim, dentro dos meus amadurecimentos, eu fui mudando também, entendendo que eu já fazia, né, essa escuta tão íntima, e dali surgiu a vontade de fazer uma transição de carreira. Então, depois de 16 anos, eu comecei a atuar na área de desenvolvimento humano, algo que de alguma forma eu já fazia anteriormente, que me preparou muito para estar, né, desenvolvendo hoje o trabalho que eu realizo. E eu posso dizer que é grandioso, é muito feliz para mim poder estar, né, nesse papel auxiliando, mas ao mesmo tempo é um equilíbrio de troca. A gente auxilia as pessoas nos seus processos, mas a gente também aprende muito com elas. Então, eu não deixo de buscar o meu desenvolvimento e sempre, né, trazendo também, quanto mais eu vou me trabalhando, mais eu também vou podendo auxiliar as pessoas para os seus desenvolvimentos, né, já que eu só posso levar as pessoas até onde eu fui. Então, é bem importante que eu também mantenha, né, sempre essa busca pelo meu desenvolvimento, que deve acontecer em todas as áreas da nossa vida, né, não só profissional, não só pessoal, mas em todas, porque elas estão interligadas, tanto quanto a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, tudo se completa. E aí a gente vai buscando evoluir igualmente em todas as áreas. E o que você faz exatamente hoje? Como que é esse seu serviço? Então, hoje eu trabalho com mentoria, né, individual ou em grupo, com workshops também na área de desenvolvimento. Então, muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, palestras também, às vezes de se acessar, né, tem gente que nunca se acessou, eu tenho um formulário bem simples quando eu começo o trabalho, até para medir um pouco, né, qual é o nível de desenvolvimento da pessoa que eu vou trabalhar. E muitas pessoas elas têm dificuldade de responder perguntas como: quem é você na essência? Do que você gosta? Tem muitas pessoas que têm dificuldade e não conseguem responder. Então, o trabalho de desenvolvimento é justamente a gente tentar trazer essa expansão de consciência, a gente tentar entender que nós fomos marcados por muitas pessoas desde o nosso nascimento, então tudo, os ambientes, as pessoas, os nossos pais, as escolas, a sociedade, a cultura, tudo influencia em quem nós somos, absolutamente tudo. Então, o trabalho de mentoria que eu desenvolvo é justamente fazer você olhar para dentro e entender quem de fato é você. Quais são as coisas que você gosta, quais são as suas habilidades, as facilidades que você tem e também quais são as suas dificuldades naquilo que você precisa buscar o seu desenvolvimento. E aí a gente vai trazendo consciência para isso, e aí obviamente, né, não é só tomar consciência, a gente precisa de fato no dia a dia ir trazendo isso para as nossas ações. Então é um trabalho onde eu respeito muito o que a pessoa vem me trazendo também durante as sessões,
Porque lá no início a gente vem com o intuito de buscar o teu desenvolvimento, né? Às vezes você vai me procurar por alguma trava no trabalho, por alguma questão, algum problema que está surgindo aí, né? Que você precisa trazer uma solução. Mas dali, às vezes, a gente encontra outras questões mais a fundo, mais profundas, que às vezes as pessoas nem imaginam que ela tinha relação, né, com esse problema, com essa trava. Então, a gente acaba olhando muito para as crenças limitantes, entendendo quais são as crenças, né, que são essas verdades absolutas que a gente acredita, que muitas vezes elas são crenças positivas, crenças que fortalecem a nossa vida, mas a gente tem muitas crenças que elas são negativas, né, que elas acabam não permitindo o nosso desenvolvimento. Então, a gente começa a olhar para isso, entender, né, quais são essas amarras, essas travas que não me permitem ser livre, não me permitem, muitas vezes, acessar a felicidade, acessar o merecimento, a abundância, que a gente fala, ser abundante, mas em todas as áreas. Desde o meu olhar comigo mesma, a minha aceitação do meu corpo, daquilo que não tá bom, muitas vezes ter essa força de vontade para mudar, dentro dos relacionamentos. Por que a gente se envolve muitas vezes com pessoas que são tão nocivas para nós? Mas a gente busca isso de alguma forma, inconsciente, obviamente. Então é bem amplo, esse trabalho ele é bem amplo, assim. Mas hoje, então, eu atuo, né, com a mentoria. E eu, desde a época da estética, algo que sempre tocou em mim, que eu deveria trabalhar de uma forma humanizada e personalizada, porque eu entendo que cada indivíduo, ele é único, né? Você pode ter lá uma família que teve 5 filhos criados da mesma forma, porque nunca é da mesma forma, né? Do dia que eu tive a minha primeira filha, eu já tive, antes dela, um aborto, que me transformou como pessoa, depois veio a Alice, que também me transformou em outro momento. Então, eu não sou a mesma pessoa quando a Laura nasceu, que é a minha pequena, né? Ali eu já fui me transformando, então a gente não cria, não educa de forma igual. Então, assim, tudo que a gente vivencia desde a barriga da nossa mãe, a gente tem, né, essas memórias que não são conscientes, que estão lá no nosso inconsciente. Então, a mentoria, ela vai ajudar a trazer tudo isso à tona, né? Você ir trazendo, resgatando um pouco. E como eu trabalho de forma sistêmica, a gente, então, utiliza a fala de que não é só as características físicas que eu herdo dos meus antepassados, que tem toda uma história que está aqui no meu DNA, né? Então, muitas questões a gente pode estar leal, muitas questões a gente vai repetir padrão por pertencimento, então é bem amplo. Que legal. Jaque, conta pra gente um pouco sobre as tuas crenças, o que você observa da tua própria história e que relação, talvez algum acontecimento marcante tenha a ver com a tua vida hoje. Bom, eu, como falei, sou nascida aqui na cidade, né? Graças a Deus tenho uma família que eu considero bem saudável, né? Cheia de defeitos, como todas, né? Como todos nós também. Mesmo, às vezes as pessoas pensam que, por estarmos numa área onde a gente busca desenvolvimento, autoconhecimento, dentro da nossa casa não existe, né, algumas dinâmicas também nocivas, não existe estresse, existe como na casa de todo mundo. Então eu acabo que trago tudo que eu fui, o meu olhar para dentro de mim, a minha transformação, é o que eu vejo no meu crescimento profissional. Porque cada passo, cada mergulho que eu dou para dentro, cada cura que eu realizo comigo, é um pouquinho a mais que eu caminho para essa minha liberdade, para esse meu crescimento como pessoa, né? E aí eu vejo que eu já tive várias, né? Passei por um divórcio, isso foi algo que me fez crescer muito. Então, o movimento sistêmico também traz esse olhar de a gente ser grato pelas coisas que nos aconteceram. Porque se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho, foram acontecimentos que nem sempre positivos, muitas vezes, né, são as questões que a gente, no momento, encara como ruins da nossa vida, que fazem a gente evoluir para um outro nível. Então, assim, sou grata por esse divórcio, porque foi ali que eu comecei o meu mergulho para dentro.
Foi ali que eu comecei a entender quem era a Jaque, do que a Jaque gostava, o que ela queria. Ali eu tive que romper com algumas crenças, com a Igreja Católica, com os meus pais, né, de desapontar, de medo de desagradar os outros. E hoje eu percebo muito isso, não só em homens, mas em mulheres principalmente, mas nos homens também. Esse medo de desagradar. Então, muitas vezes a gente vai aturando muitas coisas na nossa vida por medo de desagradar, por medo de dizer não, por medo do que o outro vai pensar. E aí a gente acaba se desagradando, porque todo sim que eu digo para o outro é o não que eu estou dando para mim. E aí depois, ao contrário também, todo não que eu dou para o outro é o sim que eu dou para mim. Então, se eu tiver bem, tiver tranquila com esse não que eu dou para o outro, porque isso está me fazendo muito bem, né? Eu acabo conseguindo viver uma vida mais tranquila. Então, autoconhecimento é isso, a gente ter essa clareza, essa tranquilidade das nossas decisões, saber que toda decisão, todo sim e não que a gente dá, ele tem o ônus e bônus, toda escolha que a gente faz na vida tem o ônus e bônus, indiferente, né, de qual for. Vai trazendo mais autorresponsabilidade também, porque a gente vai tendo conhecimento, então a gente não pode mais achar que a gente está na ignorância, porque não está mais, né? E aí isso te traz mais autorresponsabilidade pelos nossos atos. Uma transformação gigantesca foi a maternidade, né? Eu acho que isso transforma qualquer mulher, porque é algo que faz a gente visitar alguns traumas nossos também, faz a gente ter um momento que a gente precisa abdicar de nós por esse ser que chegou, né? Desde a gestação, com todas as transformações do corpo, com o risco que a gente corre até de vida, né? Porque não deixa de ser. A maternidade, com certeza, foi algo que não só me transformou quando eu me tornei mãe, mas me transforma diariamente, né? E ali eu quis muito ser alguém melhor para que eu pudesse também, sabendo hoje do entendimento que eu tenho, do quanto eu marco as minhas filhas, do quanto eu instalo crenças, do quanto eu sou um exemplo que elas seguem, porque eu posso falar 1000 coisas, mas é aquilo que eu faço que tem mais força para elas, né? Então, certamente a maternidade foi algo que... E essas buscas, né? Todos os treinamentos, todos os mergulhos, porque a gente acaba se trabalhando muito quando a gente vai buscar uma formação, né? Principalmente as profissionais que são mais intensas, a gente acaba se trabalhando muito para depois poder estar, né, levando as pessoas para esse desenvolvimento, facilitando os processos, na verdade. E qual é a relação dessa tua história e também desse teu trabalho com o teu empoderamento feminino? Eu acredito que a gente se sentir empoderada é justamente a gente saber quem a gente é. Eu acredito que você ser uma mulher que... Eu me considero uma mulher livre hoje, né? Tanto que eu tenho uma relação muito saudável com o meu marido. A gente busca juntos, porque eu entendo que quando a gente é um casal, não é eu e você, somos nós, mantendo a individualidade de cada um, que é extremamente saudável, mas a gente precisa também estar alinhados, né, com os nossos propósitos, com aquilo que a gente quer para a nossa vida, um ajudando o outro também a evoluir, a buscar novos lugares, porque senão a gente fica na zona de conforto, e eu acredito que isso não é bom para ninguém, né? Muitas vezes a gente tem muito talento, a gente tem muito a mostrar para o mundo e ajudar as pessoas, e às vezes pela zona de conforto, por não querer sair desse lugar, a gente acaba... Então eu e meu marido, a gente busca muito juntos, ele no tempo dele, eu no meu tempo, e a gente tem que respeitar isso também, né? Mas se o casal ele não caminhar juntos, uma hora ele deixa de ser casal, né? Não tem como conciliar quando a gente começa, porque a gente se transforma demais. Então a gente vai desconstruindo coisas e reconstruindo, né? Dando lugar para esse novo chegar. E a gente acaba tendo uma relação bem saudável, onde a gente se ajuda muito. Ele é muito parceiro, tanto na questão pessoal nossa como casal e com as meninas. Ele me auxilia, me apoia muito dentro do meu profissional.
Então, hoje eu me sinto uma mulher, eu acredito que toda essa minha trajetória me tornou uma mulher segura, uma mulher que se conhece, uma mulher que sabe ouvir, né, a nossa intuição. A gente tem que aprender a ouvir a nossa intuição, né? Ser mulher é isso, a gente tem essa intuição, esse guia interno que está todo momento ali. E às vezes nós, principalmente hoje, nessa sociedade que a gente vive, a gente acaba se desconectando muito disso. Então, hoje a mulher ela tem multifunções, a gente acaba se sobrecarregando muitas vezes. Então, realmente, o empoderamento, às vezes a gente acaba trazendo essa ideia de que a mulher empoderada é a mulher profissional, a mulher que é bem-sucedida, a mulher que... Não, uma mulher empoderada pode ser aquela dona de casa que está lá, que optou em ficar cuidando dos seus filhos, porque acredito que a gente tem que olhar com muito amor para esse lugar, porque é uma responsabilidade muito grande você criar um serzinho, né, que nasce ali, uma folhinha em branco, e aí que você vai marcando, que você vai tornar ele uma pessoa com valores. Então, eu acredito que hoje eu tento sempre olhar com mais amor, porque às vezes, por crenças, a gente acredita que esse lugar não é bom, né? Então, eu tento... Mesmo quando eu tô lá, dona de casa, já que hoje eu optei em distribuir bem o meu tempo entre estar cuidando da minha casa, das minhas filhas e estar, né, buscando o meu profissional também, mas eu tento equilibrar isso de uma forma que fique leve, né? Eu poderia estar acelerando muito mais o meu profissional, mas entendo que eu também não posso estar faltando porque elas são pequenas. E a necessidade hoje de eu estar ali é muito grande, né? Eu sei que esse é o meu papel. Então, foi uma opção nossa, minha e do meu marido, mas não me arrependo. Acho que vai valer muito a pena. Que bom. E é difícil, deve ser um grande desafio conciliar tudo isso, né? Porque são muitos papéis. Muitos. É desafiador, né? E tu sabe que a queixa maior das mulheres, né? Desde quando eu atendia lá na estética... até hoje, assim, é justamente encontrar esse equilíbrio, porque é muito fácil a gente ir para falta ou estar no excesso. Então, a gente encontrar esse equilíbrio onde a gente consiga realmente ter esse prazer de cuidar da nossa casa, de, né, que as coisas fluam. Hoje eu entendo que o segredo maior para tudo isso fluir, para a gente tentar esse equilíbrio, é justamente a gente aprender a delegar aquilo que não precisa ser a gente, porque muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, dependendo do nosso perfil, a gente é muito exigente, a gente acha que ninguém vai fazer tão bem quanto, mas aí a gente se sobrecarrega e a gente se estressa e a gente adoece. Então eu entendo que a gente buscar esse equilíbrio entre nutrir o nosso lar, as nossas relações e o nosso profissional, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende que a gente não vai ser boa em tudo e que a gente não dá conta de tudo, porque a gente não dá, isso é uma ilusão muito grande e que infelizmente hoje isso está instalado. Eu vejo assim muitas mulheres às vezes muito bem sucedidas, ou elas focaram tanto no profissional que em casa ruiu, ou muitas às vezes um pouco frustradas por não terem se desenvolvido no profissional e priorizado a família. Então, eu sempre falo para o meu marido, eu amo a família que a gente constituiu, a gente quis muito ela, mas eu também amo o meu trabalho. Então, assim, o quanto eu preciso, e o quanto eu falo, e as meninas veem isso. Às vezes eu busco no colégio depois de uma tarde de mentoria, depois, né, de ter trabalhado, e às vezes eu chego tão feliz, às vezes com o som ligado, e elas sempre me perguntam, mamãe, como foi a sua tarde? Porque eu também pergunto, né, como foi o seu dia na escola? E hoje elas vão meio período, só no período da tarde. Então, essa questão de você equilibrar os pontos, e aí teve um dia que a minha filha mais velha, ela disse, mãe, eu vejo que você... Eu falei, mãe, filha, hoje a mãe teve uma tarde maravilhosa, né? E aí ela disse, mamãe, dá pra ver, você tá bem feliz. Então, eles sentem isso, né? Então, muitas vezes a gente quer priorizar, não, agora eu vou ficar em casa em período integral. Sim, tem mulheres que têm esse perfil e que são realizadas, que são felizes estando ali. Mas nem todas,
Então, tem mulheres que também querem, né, ter esse profissional, serem bem-sucedidas e realizarem aquilo que fazem bem. Só que aí a gente precisa aprender a delegar, a não achar que a gente vai ser boa o tempo todo, porque em alguma coisa a gente vai faltar. Se você acelerar no trabalho, você vai faltar em casa. Se você priorizar a casa, você não vai ser tão boa no trabalho. E tá tudo bem, porque é por um tempo. Então, eu vejo que elas estão crescendo tão depressa que eu acabo... tô começando a aprender a relaxar e a dizer, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Daqui a pouco vai ser outro tempo. Daqui a pouco eu vou dispor de mais tempo para mim. Mas a gente realmente desempenha aí muitos papéis e esse equilíbrio, ele é bem desafiador. Até para quem tem conhecimento. Eu acredito. Sim. Jaque, que idade tem as tuas meninas? Então, eu tenho uma filha de 6 anos e meio, vai fazer 7 agora na metade do ano, e a Laura, que é a pequena, que acabou de completar 4 anos. Então, elas têm 2 anos e 7 meses de diferença entre elas, e ainda tive um aborto antes da Alice e outro entre a Alice e a Laura. Quando a Alice tinha 1 ano de idade, eu descobri mais uma gravidez, que foi até 3 meses e que não fluiu. Mas que também me transformou, que foi um acontecimento que realmente marcou muito a minha vida. E é bem desafiador, porque elas se amam, elas brincam muito juntas, é uma fase bem gostosa, foi muito gostoso tê-las próximo, mas é uma fase que exige bastante, né? Porque elas ainda são pequenas, a Alice agora começou na alfabetização, então é toda uma nova fase, assim, até pra gente como pais, né? Como que esse aborto ou esses abortos impactaram o teu ser mulher? Então, dentro do meu trabalho, eu também já ouvia muito, né, relatos de abortos, dessa dor, que às vezes a gente não dá muita bola, passou. E aí era uma crença que já existia na minha família, de que eu mesma verbalizava isso antes e dizia, acho que se um dia eu tiver um aborto, para mim vai ser muito normal. Porque a minha mãe abortou gêmeos antes, né, da minha gestação, as minhas tias, a minha avó, né? Então, muitas mulheres da minha família já passaram por isso. E transforma, né? E é uma dor que a gente acessa de vez em quando, porque é algo que passou, né? Imagina, eu fui até 3 meses de uma gestação. E aí, o dia que eu fui fazer o exame da translucência, que eu já achava, talvez hoje já descubra o sexo, eu descobri que o bebê estava morto no meu ventre, né? Então, não tem como isso não transformar a gente como mulher. E é um ponto que dói. E a gente revisita esses lugares, né, de dor. Então, e assim, como eu tenho esse conhecimento sistêmico, a gente sempre traz a inclusão. Porque esses bebês, eles passaram por aqui, eles existiram, né? Então, eu sempre falo para as meninas que a mamãe tem 4 filhos, que que a Alice não é a mais velha, porque antes dela teve um, né? Eu ainda não sei, eu sinto que era uma menina também, mas não tive a confirmação, porque foi bem no início da gestação. Então, a gente tem a tranquilidade de saber que o nosso corpo é sábio, mas hoje também, por esse entendimento sistêmico, eu sei que eu tinha uma lealdade muito grande com as mulheres do meu clã, da minha família. Porque se todas abortaram, né, eu acabei abortando. E aí essas lealdades vêm muito do nosso pertencimento, por pertencer, por querer pertencer, a gente acaba repetindo muitos padrões, a gente acaba fazendo muitas coisas iguais, mesmo tendo lá na infância sofrido com alguns padrões, exemplo, traições, bebida, né? São muitos padrões que causaram muito sofrimento, muitos traumas, mas que em algum momento eu posso repetir. É bem complexo e bem amplo. Mas certamente os abortos, eles mexem bastante com a gente como mulher. Eu tive muito apoio, né? Meu marido esteve presente ali do meu lado o tempo todo, isso foi bem importante. E por mais que a gente traz esse olhar de aceitação, de que o corpo é sábio, né? Mas mesmo assim é uma dor que fica. É um filho que você já tinha criado expectativas, que você já tinha feito planos e que não veio. E aí as pessoas às vezes minimizam essa dor, porque elas falam muito de, ainda bem que tu perdeu bem no início, né? Como se isso não mudasse muita coisa na tua vida, mas... Então, eu trabalhei muito na minha formação, muito essa questão dos abortos, isso veio bastante para mim, acessei
um desconforto, uma dor, né, desse trauma que eu não tinha acessado ainda. E aí também a gente busca essa cura, né, de dar um bom lugar, de lembrar deles com amor e também respeitar esses destinos, porque se eles não vieram, era assim que era para ser. E aí também tem os abortos provocados, né, que também, por algum motivo, sem julgamento, às vezes as pessoas acabam cometendo, e isso também, às vezes, acarreta aí danos para a vida inteira. Então, é muito comum, já ouvi muitos relatos de mulheres que, às vezes porque engravidaram muito jovens, né, não se sentiam preparadas, medo, insegurança, repetição de padrão, ou até numa idade mais avançada, porque não desejavam uma gestação, não queriam ser mães. Então, a gente aprende também nessa profissão a não ter o olhar de julgamento. Num primeiro momento, às vezes ele vem, mas automaticamente depois você já olha para aquilo e entende que por detrás existem justas razões, né? Existem motivos fortes pelo qual as pessoas acabam muitas vezes agindo de algumas formas que a gente não concorda muito como sociedade. Então, sempre vai ter, né, algo muito maior por trás de alguns comportamentos. Mas certamente como mulher, essas questões assim, elas nos transformam e eu acho que quanto mais a gente buscar se curar, né, desses danos, dessas dores, desses traumas que muitas vezes a gente vai falando pra gente mesmo, tá tudo bem, mas não tá, né, sempre vai estar ali em algum lugar. E eu vejo que a nossa sociedade hoje, ela não quer acessar muito a dor. Ela não quer resolver muito, né? É muito mais fácil a gente ir jogando para debaixo do tapete, deixando ali de lado. Não, isso aqui eu não quero ver agora, eu não quero acessar. Mas às vezes a gente se sente... vai chegar um momento que não vai ter como fugir disso, né? E Jaque, um conselho para as mulheres que já passaram por isso, assim como você. Então, eu acredito que primeiro é você dar lugar, você incluir, né? Incluir esse filho que veio, incluir a dor, porque ela existe, então a gente acaba muitas vezes achando que tá tudo bem, que não foi nada, mas é um movimento de dor. E, inclusive, no olhar sistêmico, muitas vezes a gente vai abrir uma constelação e perceber que muitas mulheres hoje querem engravidar, mas estão com muita dificuldade, e aí a gravidez não vem, ela não acontece, né? E muitas vezes tem algum emaranhamento com esses fatos, né? Com esses abortos que aconteceram, sempre pode ter algum emaranhado ali. Mas essa questão da maternidade em si, ela é muito ampla, né? Assim como os abortos, a questão do puerpério, da própria gestação, são muitas mudanças e às vezes a gente ouve muito falar da maternidade, ouve muito num curso de gestante, que é tudo tranquilo e é só o jeitinho, é adaptação, mas não, às vezes é bem desafiador, né? Mesmo o puerpério, essa questão hormonal, nós como mulheres, eu acredito que a importância de a gente buscar esse autoconhecimento, não só dessa parte emocional, mental, mas também do nosso físico, se entender, porque a gente é muito cíclica, né? Nós somos de fase mesmo, então assim, num mês ali a gente tem a pré-menstruação, a menstruação, depois a fase ovulatória, então a gente passa por emoções e é uma montanha-russa, né? Porque a gente oscila demais, e lidar com isso também não é fácil, então assim, se a gente se conhecendo já é difícil, imagina quando a gente não tem esse conhecimento, de entender, hoje eu acordei super irritado, o que tá acontecendo? Eu tô para menstruar. E aí ali a gente já vai também trazendo um pouco dessa tranquilidade. Quanto mais conexão a gente tiver conosco, com o nosso corpo, com o nosso sentir, com as nossas emoções, quantas vezes o nosso corpo vai pedir uma pausa e às vezes a gente não respeita, e a gente acelera, e a gente marca compromisso. Então é importante a gente, como mulher, já que nós somos seres, né, mais sensitivas, mais sensíveis, amorosas, essa reconexão com o nosso feminino, com as nossas curas, porque hoje eu vejo que a gente está indo para a sociedade, a gente vai para o trabalho, muito nessa competição com os homens, mas nós não somos homens.
E a gente vai sim poder atuar onde a gente quiser, estar onde a gente quiser, mas que a gente faça isso com a nossa energia bem feminina, bem curada, né? A gente tem o masculino dentro de nós, e ele deve ter esse equilíbrio, mas quanto mais saudável a gente tiver também nesse feminino, trazendo essa amorosidade, esse olhar, essa doçura, essa leveza, porque é assim que nós somos, quando nós estamos equilibradas. A gente também vai ter a força no momento certo. Mas aí, às vezes, a gente está tão no masculino, e hoje é muito comum ver mulheres, na sua grande maioria, com um masculino muito elevado, que aí tudo é muito mais pesado, tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais desafiador. Porque é um conflito interno, não é só o externo, né? Começa lá dentro de nós. Jaque, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo teu trabalho, muito bonito. Obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço.